O santo do dia 21 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Mateus, apóstolo evangelista, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 21 de setembro. São Mateus era pescador e cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus. Tornou-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamavam de Levi, nome dado pelos seus pais. Ele mudou de nome como uma forma típica da época de indicar mudança de vida. O nome de Mateus algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado como apelido de publicano, termo carregando-se de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizados. Eram cobradores de impostos e não só odeia alguém só porque trabalhava no que hoje chamamos de finanças, mas os judeus na época não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de finanças aqueles que os oprimiam, e consideravam os cobradores de impostos colaboradores detestáveis. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum, na Galileia. Com seu banco ali ao ar livre, Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama: Mateus, se levante. De repente, deixou tudo e seguiu Jesus. E a partir deste momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir e deixa tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é o autor do primeiro evangelho escrito, não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de São Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em relance o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo. São Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos, porém foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhes os olhos e encarregaram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou os seus olhos e o libertou. São Mateus seguiu então para a Etiópia, na África, aonde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização e ao anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o príncipe herdeiro morreu, e São Mateus foi chamado ao palácio por uma graça divina. Fez o filho da rainha caldense ressuscitar dos mortos, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, São Mateus conseguiu converter grande parte da população na época. A Igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas, florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, São Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições, considerados poucos críveis, a sua existência terminou na Etiópia,
As suas relíquias se encontram-se na cripta da Catedral de Salerno ali. O santo é festejado no dia 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfaiatadas, guarda de finanças na Itália, cambistas, contadores, consultores, tribuladores, contabilistas, cobradores de dívidas, documento papal, testemunha, patrôcio, reconhecido datado no dia 10 de abril de 1934, assinado pelo cardeal Eugênio Pancielli, futuro Papa Pio XII, o Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi o Pio XI. O pontífice breve declarasse São Mateus patrono da guardia de finanças. Espera que todos os membros do corpo possam seguir seu exemplo, unir a fiel exercício de levar para com o Estado com fiel seguimento de Cristo. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 21 de setembro. O falecimento de São Jonas, profeta, filho de Amiatai, cujo nome foi dado no livro do Antigo Testamento. Na Grécia, o falecimento de São Quadrato, discípulo dos apóstolos. Faleceu de morte natural no século II, no ano de 110. Em Roma, junto à Via Salária, o falecimento de São Porfírio, mártir, no século II, no ano de 130. Em Valéris, na Barcária, na Via Cássia, 20 milhas da cidade de Roma, Santo Alexandre, mártir, no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Gaza, na Palestina, em Israel, o falecimento dos santos Eusênio Neobário, Zenão, mártires e 3 irmãos, com eles padeceu martirizados. No século IV, no ano de 362. Em Prácia, na atual França, São Castro, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 426. No mosteiro de Lançoferte, no país de Gales, o falecimento de São Cadoc Abade, cujo nome foram fundados muitos mosteiros também na região da Inglaterra, na Bretanha Menor. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. No mosteiro da Estermin, na região de Bagley, na Alemanha, o falecimento de São Landelino, monge, natural da Irlanda. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 650. Em Tolorim, na Flandres, na região da Austrásia, atualmente na Bélgica, o falecimento de São Gaudulfo, mártir, adolescente, faleceu martirizado no século VIII, no ano de 750, pelos pagãos. Em Troyes, na Gália, hoje na França, Santa Maura Virgem, célebre pela sua piedade e obras de caridade. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 850. Em Pésado, em Pesseno, hoje na
Marcas, região da Itália, o falecimento do beato Marcos de Macedo Scabrini, presbítero da Ordem dos Pregadores. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1498. Junto à fortaleza de Quds, em Tríplice, Abalan, atualmente Vietnã, os santos Francisco Jacordi, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, e Tomé Tansuan Chin, morreram martirizados no século XIX, no ano de 1838, pela ordem do imperador do Vietnã, em plena praça pública. Em Sanchuan, na Coreia, o martírio de São Lourenço Ambrier, bispo, e Pedro Malgriettes Thiago Chanchan, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras. Morreu martirizado no século XIX, no ano de 1839, pela ordem do imperador coreano, em plena praça pública. Em Bersord, na província de Valência, na Espanha, os beatos mártires Vicente Calbriés, pai de família, Manuel Toro Garcias, que confiantes da paixão de Cristo na vida, imitaram o triunfo dos martírios. Morreu martirizado em plena praça pública de Valência no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Málaga, também na Espanha, o martírio do beato Diogo Homofores Pares, religioso da Ordem de Santo Agostinho. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Cuecas, também na Espanha, o martírio dos beatos Nicolau Mier Francisco, presbítero, e Jacinto Martínez Azevedo, religioso, ambos da Ordem de Santo Agostinho. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Alzareg, perto de Bartes, também na Espanha, o martírio do beato José Maria e José Mariano Alzobeiro de Lariex Mosteiro, presbítero da Ordem dos Frades Menores. Morreram martirizados no século XX, em 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 21 de setembro, dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de São Mateus, apóstolo evangelista,